Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Damos graças a Deus mais um dia. Estamos dando início a mais um estudo do Evangelho no Lar. Esse é de número 8. Estamos estudando o Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo, capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. Hoje nós vamos analisar, vamos estudar o ponto de vista. Se você está conosco pela primeira vez, não esqueça de escrever aí. Lembrando sempre de preparar aí uma vasilha com água para que ela seja fluidificada. Sem mais delongas, vamos agradecer a Ele, a Deus, nosso Pai, sabedoria suprema, causa primária de todas as coisas, por mais este dia, por mais esta oportunidade. Nosso Pai que está no céu, e está em todo lugar ao mesmo tempo, porque o Senhor é onipotente, onipresente e onisciente. O teu nome é santo, a tua benignidade é eterna, infinita e imutável. Tu criaste os céus e a terra, o macro e o microcosmo, as dimensões espirituais, os mundos, o universo paralelo, unicamente pela tua palavra. Tu ordenaste, faça, e tudo se fez. Deus não amassou barro e nem tirou costela do Adão para fazer mulher, não. Deus ordenou, faça-se o homem, o corpo físico, colocou nesse corpo macho e fêmea e abençoou. E ordenou crescer, multiplicar e encher toda a terra dos vossos frutos. Senhor Jesus, nós lhe pedimos a tua bênção a todos os nossos irmãos e irmãs, aonde se encontra neste momento, em qualquer lugar do nosso planeta Terra. A nossa morada provisória é temporária, mas nós precisamos dela, ela é o nosso educandário. Nós não somos daqui, nós somos de lá, do mundo espiritual, porque nós somos espíritos, somos eternos. Mas nós precisamos deste planeta para evoluir, porque é o nosso educador. Em nome do Senhor Jesus, damos por aberto mais um Evangelho, um estudo do Evangelho no lar. Você que está pela primeira vez, seja bem-vindo. Aí os nossos irmãos de outros países, comunica conosco, escreva, para nós saber aonde você se encontra, tá bom? Graças a Deus, esse é o 8º estudo do Evangelho. Nós somos do grupo ecumênico do Caminho do Amor, a Semente de Luz. Nós frequentamos uma outra casa espírita, também uma casa espírita que se chama Unificação Cristã. Grupo Espírita Unificação Cristã. Se você quiser entrar conosco e achar dificuldade, entre na USE de Carapicuíba, a USE Intermunicipal de Carapicuíba, o Grupo Espírita Unificação Cristã. Nós fazemos apresentação musical e fazemos palestra sobre os nossos estudos. O nosso Grupo Ecumênico do Caminho do Amor, você escreva para nós, Caminho do Amor Francisco Pedro, Semente de Luz, @hotmail.com. Você pode fazer pergunta, pode questionar, pode pedir música, porque nós temos 21 músicas no YouTube, gravação nossa, música para o grupo. E convidamos a você, se você ainda não faz o Evangelho no Lar, começa
hoje, se você quiser um estudo, uma explicação, nós fazemos a explicação. O Evangelho no lar, você escolha um dia, um horário, num lugar onde você não possa ser interrompido. Convida os familiares. Não obriga ninguém. O convite é... Você faz uma oração de abertura, ora o Pai Nosso. Depois nós intuímos, nós sugerimos a você que seja o Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo tem o estudo de reforma íntima, da reformação, dos 4 evangelistas. Kardec estudou os 4 evangelistas e escreveu o Evangelho no Lar. E tem os comentários dos Espíritos, sobre a passagem. Semelhante, hoje nós estamos estudando Evangelho capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. Nós vamos analisar hoje o ponto de vista. Você compreende? Então você lê o trecho, você dá uma explicação, uma avaliação daquilo que você leu. Se tiver mais alguém, dê oportunidade para a pessoa falar. A pessoa tem que ter o livre-arbítrio. Não pode falar o que você acha que está certo. Você tem que ouvir ele. Faz o seu ponto de vista. Esse é o ponto de vista. Cada um com o seu ponto de vista. Porque nós somos o que nós pensamos. Nós não somos iguais, somos diferentes. Cada um tem o seu livre-arbítrio, tem a sua individualidade. Você compreende? E é família unida, que ora unida permanece unida. Se nós unirmos e estudar o Evangelho, procurar andar no bem, não haverá treva dentro do nosso lar, porque treva é a ausência de luz. Onde não existe luz, tudo é escuro, não é verdade? Então vamos acender a luz, lembrando sempre que as igrejas, no final do 3º milênio, que nós já estamos no 1º centenário, né? No 4º do 1º centenário do 3º milênio. O João Evangelista escreve que no final do 3º milênio, ele contemplou todas as portas fechadas, portas das igrejas. Todas as igrejas fecharam-se as portas. O Senhor Jesus já profetizou isso à samaritana, quando ela estava preocupada, porque a igreja amaldiçoou, excomungou eles, não deixava eles servir a Deus em Jerusalém, na sinagoga. Eles construíram uma igreja lá no Monte Gerazim. Mas tinha dificuldade. Ela disse: Senhor, o que nós fazemos? Porque assim escreveu Moisés, que fora da igreja não há salvação. Então o Senhor Jesus explica para ela: de hora em diante, não existe mais fora da igreja não há salvação. Os verdadeiros adoradores de Deus, eu sempre chamo a atenção, o Senhor Jesus fala, os verdadeiros adoradores de Deus, adora no Espírito e na verdade. Porque a verdade é o Evangelho, sem preconceito, porque o Evangelho de Jesus é a única doutrina que não tem preconceito. O preconceito quem coloca é a igreja. O preconceito, a carta magna é os 3 capítulos do evangelista Mateus. Capítulo 5, 6 e 7, Sermão da Montanha e as Bem-aventuranças. Meu irmão religioso, você que tem certeza que só a sua igreja é a salvação, examina se a doutrina da sua igreja está enquadrada dentro desses 3 capítulos de Mateus. Senão você tem que modificar as coisas, porque você está na contramão da verdade. Não esqueça de preparar uma vasilha com água, né? Para fluidificar. Essa água você coloca na garrafa de água,
coloca no bebedouro dos animaizinhos, viu? Para eles tomar, para eles não ficarem estressados. Como sempre, nós fazemos uma harmonização com música. Hoje nós vamos cantar a música que é a agonia nas religiões. Século XXI chegou e as igrejas já se encontram em agonia. Trocaram a caridade por três de Malaquias. Ainda continua a colocar vinho novo, remendo novo em pano velho. Porque será Jesus que esta gente não aceita o teu evangelho? Porque será Jesus que esta gente não aceita o teu evangelho? Ser um dizimista, um ofertante é a chave da prosperidade. Porque será Jesus o homem não aceita a tua verdade? Porque será Jesus que esta gente não aceita a tua verdade? Não foi com ser um dizimista, um ofertante é a chave da prosperidade. Porque será Jesus o homem não aceita a tua verdade? Porque será Jesus que esta gente não aceita a tua verdade? Falsos profetas, muitos milagres, falando em língua, com sinais de todo jeito, mas pregando a separação, a apostasia e o preconceito. Ainda continua a colocar vinho novo em odre velho. Porque será Jesus que esta gente não aceita o teu evangelho? Porque será Jesus que esta gente não aceita o teu evangelho? Não foi com ouro nem por barganha que Jesus nos resgatou. Foi pela graça, nada existe fora do amor. Não foi com ouro nem por barganha que Jesus nos resgatou. Foi pela graça, nada existe fora do amor. Foi pela graça, porque Deus é amor. Foi pela graça, porque Deus é amor. O nome de Deus seja eternamente louvado, glorificado e enaltecido.
Lembrando sempre que as nossas músicas estão no YouTube e no Facebook. Se você entrar no Caminho do Amor Francisco Pedro Semente de Luz, música, você vai encontrar essas 21 músicas gravadas. Você pode usar aí no seu evangelho, no seu grupo. Lembrando também que nós temos outros trabalhos, além desse estudo do Evangelho no Lar, nós estudamos também o livro de André Luiz, as coletâneas de 13 livros, psicografados por Francisco Cândido Xavier, que é o estudo Vida Além da Vida. Nós acabamos de colocar aí no YouTube o capítulo 19, é o penúltimo livro do livro Os Missionários da Luz. Nós já gravamos Nosso Lar, Os Mensageiros e já vamos terminar, vamos já gravar essa semana o último capítulo, né, que é o Adeus, que é o último capítulo 20º dos Missionários da Luz. Lembrando que o Nosso Lar e Os Mensageiros já tem filme. Você pode assistir o Nosso Lar e o Nosso Lar 2, que é Os Mensageiros. E também A Vida Continua, que é o último livro da coletânea de André Luiz. Também você pode assistir, comprar os livros, ler ou entrar na internet e ler os livros, porque na internet também tem livro de graça, né? Você não precisa pagar, tá bom? E novidade, nós não temos as orações, né? Pelos nossos irmãos, as nossas crianças com deficiência intelectual, né? Nosso irmão Érico, o nosso irmão Pedro, o irmãozinho Pedro, ele é neto da Dona Lenira. Dona Lenira é a irmã que me ajudou a fundar, a criar o Grupo Espírita Unificação Cristã. É uma trabalhadora consumada. Nós temos também, segundo o Google, nós temos mais ou menos 30 seguidores nossos na Itália. A nossa irmã, hoje eu vou falar o nome dela certo, Eli Braga, nossa irmã Sueli Braga. Ela está na Itália fazendo tratamento. E a nossa irmã, lá da França, né, que diz que está fazendo tratamento, que ela está com câncer na garganta. Nossa irmã Verônica, oremos por ela. E temos também a Eliana, a Raquel e os nossos irmãos no Texas, que é caminhoneiro, que sempre ouve os nossos vídeos, as nossas músicas, durante a noite dirigindo. Né? Nossa irmã Eliana, nossa irmã Raquel, que mora nos Estados Unidos. Nossa irmã no Portugal, nosso irmão lá de Bogotá, na Colômbia, que sempre ele está curtindo, ouvindo nossas músicas, nossos vídeos, né? E as nossas duas irmãs, irmã Chile e a nossa irmã Yasmina, que fica na cidade de Santa Cruz de la Serra, na Bolívia. E nós temos vários estados no Brasil, principalmente a Bahia. Nós temos várias famílias que participam conosco no nosso estudo. E temos Renascer para uma Vida Melhor, Assim Caminha a Humanidade, estudo do Evangelho de Jesus, estudo do Livro dos Espíritos. Nós temos vários estudos e testemunho também de fenômeno, de desdobramento, né? Que nós temos, e não esquecendo que nós temos o tratamento espiritual à distância, que todas as primeiras horas da manhã, todos os dias, viu? Eu não tenho um dia marcado não, todos os dias. Nós fazemos tratamento à distância. Esses nomes que estão escritos no nosso livro de oração, né? Como a nossa irmã Emanuele, nossa irmã Rayana, lá de Mato Grosso do Sul, nossa irmã Isabelinha, nossa irmã Sofia, no Paraná, né? Nosso irmão Cauã, lá na Bahia, filho da nossa irmã Maria Aparecida, que tem um problema intelectual. Nosso irmão da nossa irmã Cida, 3 da Bahia também. São os nossos irmãos que precisam de oração. Ore por nós. E nós, o seu pedido de oração,
Nós colocamos na nossa mente, na nossa agenda mental, que durante a madrugada nós oramos. E nós vamos visitar esses lugares com a equipe espiritual e pensamento. E aplicamos o passe magnético. Se necessário for, você recebe a cirurgia espiritual. É só crer. Crê e verás a glória de Deus. Só que nós, espíritas, nós não prometemos cura para ninguém. Porque tudo depende de você. Você, no evangelho de hoje, você vai perceber, vai entender o que eu estou falando. No item 5 do segundo capítulo do livro O Meu Reino Não É Desse Mundo, Kardec fala sobre o ponto de vista. O que é o ponto de vista? É aquilo que você pensa, o seu ideal, a sua programação, aquilo que você acredita. Querido irmão, querida irmã, você não é só acreditar, você crê, você tem que ter certeza. Porque quando alguém pergunta para mim assim, você é espírita? Eu digo, eu sou espírita, eu sigo a doutrina dos espíritos. Lembrando sempre que não é doutrina kardecista não, viu, meu? Kardec não inventou doutrina nenhuma, ele apenas escreveu. Eu sempre explico. Por exemplo, o Evangelho segundo João. O Evangelho é de João? Não é. João escreveu, João fala que escreveu tudo o que Jesus falou para ele, ele escrevia. Kardec escrevia o que os espíritos falavam através dos médiuns, e ele então escrevia. Ele escreveu o Livro dos Espíritos, que tem 1019 perguntas, que tem a pergunta e a resposta que você gostaria de fazer. A resposta que você gostaria de ouvir. É só você ler. Você, meu irmão religioso, que critica o Espiritismo, você nunca leu o Livro dos Espíritos? É porque tem religioso que fala assim, a doutrina dos Espíritos é uma doutrina das trevas, uma doutrina do demônio. Aí a gente pergunta, você já leu o Livro dos Espíritos? Deus me livre! Como é que você pode julgar uma coisa que você não leu? Imagina se você fosse juiz, fosse julgar uma causa sem ler o processo. Seria uma catástrofe. Então vamos para o nosso. O que é então o ponto de vista? O ponto de vista é aquilo que você acredita, é o seu ideal. Por exemplo, o que é que Moisés foi fazer no Egito? Ele foi levar para o povo judeu o ponto de vista de Deus. Porque o povo estava se desviando. Porque o Egito, além de servir, de adorar 3 deuses, eles adoravam a imagem de escultura. Então o Senhor pediu que Moisés tirasse eles de lá. Mas é aquele negócio, meu irmão, que nós costumamos. Às vezes você sai da igreja, mas a igreja não sai de você. Você tem que seguir o Evangelho de Jesus. Você tem que seguir os ensinamentos. O Senhor, o Deus disse a Abraão, tão somente você obedecer a minha palavra, andar nos meus estatutos, a sua geração será abençoada. E será tanto como as estrelas do céu. Não somente, só obedecer a palavra e os cerimônios, os sacrifícios, tudo é criação do homem. Mas lembramos, porque esse é o problema. Quando no deserto, Moisés afastou durante 40 dias, foi no monte buscar ensinamento, o povo achava que ele não voltava, fizeram um bezerro de ouro. Viu? O DNA da idolatria estava impregnado naquele povo. Eles deixaram de adorar aquele Deus que fez todo aquele sinal para eles, convencer ele para deixar o Egito. Agora eles voltam a praticar aquilo que está errado. Meu irmão, acredita se você quiser. Por exemplo, eu convido esse sacerdote que está na internet, aí que critica o Espiritismo, que ele fala assim, a minha missão, Deus me deu uma missão para mim, para lutar contra Satanás e contra a doutrina dos Espíritos.
Agora tem outra coisa, sacerdote. Olha, no seu tempo a tua igreja está cheia de ídolo. Qual é o primeiro mandamento verdadeiro? Vai lá em Deuteronômio, primeiro mandamento. Não é que o homem trocou, não. Porque o homem trocou. Então, por quê? Porque o ponto de vista dele, eles têm que adorar aquilo que eles veem. Então, o ídolo fez o ídolo. O ponto de vista, Deus criou o primeiro casal, abençoou, colocou no corpo, fez o corpo do homem, colocou o macho e a fêmea e abençoou. Ele diz, crescer e multiplicar, encher a terra dos vossos frutos. Este é o ponto de vista de Deus, meu irmão. Mas a igreja não aceita. A igreja acha que o ponto de vista dela é que ela pensa melhor, ela acha que é melhor. Por causa de quê? Porque se obedecer a criação do sexto dia, ela não tem domínio. Ela não tem quem para chantagear. Então ela criou o segundo o ponto de vista dela, criou Satanás. Uma figura para então amedrontar a pessoa, perseguir as pessoas, obrigar a fazer chantagem. Porque pelo medo, porque assim é o ponto de vista humano, que a nação se domina pelo medo, não por amor. Agora, o primeiro casal, havia pessoas que falam, então você é contra. Não, nós não somos contra. Somos contra o casamento errado. Porque aquele casamento pago, programado pelo homem é falso. O Senhor Jesus disse, o homem não separa aquilo que Deus ajuntou. Quando Deus disse que o macho e a fêmea crescer e multiplicar, ele estava casando os dois, tornando uma só carne. Mas esse casamento é o amor. O amor é eterno. O casamento de Deus é o amor, porque Deus é amor. Não separa aquele que ama mesmo. O casal que se ama, a pobreza, a enfermidade, a distância, nunca vai separar. Porque o amor é incondicional. Mas o casamento preparado, contratado, porque o casamento da igreja, o casamento do cartório é uma programação, é um contrato. O contrato pode ser rasgado, pode ser desfeito a qualquer momento. Por isso que tem o divórcio. Aí então, agora vamos... Deus criou os 10 mandamentos, porque a igreja não obedeceu. Ele criou, deu mais uma chance, enviou a Moisés os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, as 10 leis, 10 mandamentos, os 10 itens, é o ponto de vista do Deus Criador, o que é bom para nós. A palavra não, mas não obriga. Apenas lhe diz, olha, você não pode fazer isso. É a mesma coisa você dizer para uma criança, olha, não coloca a mão no fogo que você queima. Ele vai e coloca, o que vai acontecer? Ele vai se queimar. Aí ele não coloca mais. Porque ele tem que sentir a dor. Ele não acredita em você. Aí a igreja não aceitou. Porque os 10 mandamentos tiravam ela fora do ponto de vista dela. Porque a igreja está sempre ao contrário. Meu irmão, não é eu que falo isso, não. Estuda o Evangelho, estuda a Bíblia. Você vai com raciocínio, com fé raciocinada. Você vai ver que Deus faz uma coisa, o homem faz de outra maneira. O homem está sempre na contramão. Percebe no capítulo, no começo, no Iter, no meu reino não é desse mundo, naquele dia, ali dentro do cenáculo, tinha 3 pontos de vista. O ponto de vista da igreja, o ponto de vista do imperador romano e o ponto de vista de Jesus, que era o ponto de vista de Deus. Porque a igreja, ela estava
com medo não é de perder, o povo sofrer. Estava com medo de perder o seu poder, perder a sua oportunidade. O imperador romano estava com o mesmo pensamento, estava com medo de perder o comando. Então, Jesus não estava preocupado, porque o ponto de vista dele era do Criador. Por isso, quando o imperador pergunta para ele, você é rei? Ele não nega, ele fala, eu sou rei. Para isso eu vim e nasci. Só que por agora, meu reino não é desse mundo. Porque naquele tempo, o reino era reinado pela política e pela igreja. Quando é que isso vai... Então, as igrejas falam, tá vendo? Jesus estava dizendo que ele vai voltar. Não vai voltar. Jesus não vai voltar porque ele nunca foi embora. Jesus é fiel mesmo. Ele prometeu que nunca nos deixaria só. Esse negócio que Jesus vai voltar é uma imposição da igreja, é uma opção da igreja, é um ponto de vista da igreja, para ser ao contrário. Porque para Jesus voltar, como a igreja prega, tem que desfazer o que ele pregou. É o contrário do que ele pregou. Por exemplo, no ponto de vista, os judeus era contra o povo do imperador, do povo romano, por causa dos impostos. Porque o Império Romano escravizava eles. Mas só que eles também, no ponto de vista deles, eles adotavam a escravidão. Eles não queriam ser escravos, mas adorava, escravizava. Você pensa, você compreende? Agora Jesus, então, ele traz um reino diferente, um ponto de vista diferente. Porque esse ponto de vista de Deus vai, segundo Emmanuel, vai começar a acontecer depois de 2057, o tempo da regeneração. Quando a igreja fechar as portas, a política vai fechar as portas. Nós não vamos precisar mais de políticos. Nós vamos ser independentes. Se nós seguirmos a Jesus, nós vamos fazer aquilo que João Batista explica para o sacerdote quando ele explica o que é que eu tenho que fazer. Vai lá no capítulo 1 do Evangelho de João. O João Evangelista diz, é muito fácil. Se você tem 2 vestes, o teu irmão está nu, dá uma para ele. Se o teu irmão está com fome, você tem um pão, reparte, dá metade para ele. Quando isso acontecer, querido irmão, querida irmã, isso é o tempo da regeneração. Porque no tempo da regeneração não vai ter rico nem pobre. Porque vamos dividir. Vamos dividir. Então um vai ajudar o outro. O mais forte vai defender o fraco. Ah, mas o que vai acontecer com as penitenciárias, com as igrejas? A penitenciária vai virar abrigo para aqueles que não têm a sua casa, vão ter um lugar. Já pensou, minha irmã? 30 mil presos, por exemplo, vai ter lugar para 30 mil pessoas que não têm casa morar. Refeição, banho, proteção. Não vai precisar de proteção, porque o mal não vai existir. Capítulo 37 é uma profecia do salmista. Capítulo 37, versículo 37. Vai chegar um tempo, que é o tempo da regeneração, que o justo vai orar de um lado, para o outro não vai ver mais o mal. O que vai acontecer com as pessoas más, com esses ditadores, com esses políticos corruptos, com esses religiosos mentirosos, que distorcem a palavra de Deus? Simplesmente eles não vão para o inferno eterno, não. Eles vão ser exilados para um outro mundo. Um mundo primata, um mundo num planeta que está começando. E vai começar no tempo, vai inventar a roda, descobrir o fogo. Você compreende? Para ele aprender, a evoluir, aprender a amar. Por que temos a enfermidade, a dor? Para dar valor à saúde. Por que temos o choro? Para dar valor à alegria.
Por que que temos a solidão? Para dar valor à união. É isso. Não é para o nosso bem, não é para o nosso mal, é para o nosso bem. Então você percebe, minha irmã, o Senhor Jesus, Ele veio para dar libertação. O Senhor Jesus trouxe um ponto de vista de Deus que era o contrário da igreja, o contrário do povo romano. O povo romano dominava o povo pelo medo, pela escravação. O povo judeu também fazia o mesmo. Se ele dominasse, ele ia fazer o mesmo. Porque eles mudaram o mandamento que diz assim: amai os vossos irmãos, na lei civil está escrito, e perseguir os vossos inimigos. Aquele que não tinha o ponto de vista deles, porque, meu irmão, cada um tem um ponto de vista. A nossa mente cria a lembra da vida futura. O passado passou, não volta mais. O que nós podemos aproveitar do passado, aquilo que deu certo. Percebe o ponto de vista dos irmãos religiosos. Meu irmão, a primeira aliança não deu certo. A primeira aliança resultou na condenação de Jesus na cruz do Calvário, porque este era o ponto de vista da igreja. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Alguém tinha que derramar o sangue, desde que não fosse o filho dele, é claro. Então, Deus, e tudo bem, vocês querem sangue, então eu mando o meu filho. E ele veio e se sacrificou por nós, para nunca mais ter sacrifício. O homem não procura sacrifício. O Senhor Jesus, ao ponto de vista da igreja, que para se consagrar você tem que jejuar, você tem que ir no monte orar. O Senhor Jesus disse, isso é sacrifício. Porque aquilo que entra pela boca, percebe, minha irmã? Você que acha que o jejum é consagração, o Senhor Jesus, é o Senhor Jesus que está falando, é o ponto de vista de Jesus, não é meu, não é da doutrina dos Espíritos. Aquilo que entra pela boca não faz mal. O que faz mal é o que você fala, o seu pensamento. Porque você, minha irmã, que jejua o dia todo, vai passar a noite toda lá no monte, quando você chega no outro dia, você tem preconceito do irmão. O que o Senhor Jesus disse, e João escreveu. Jesus deu o ponto de vista dele. E João escreveu, ele disse, olha, se você diz que ama a Deus, que segue a Deus, mas você tenha preconceito de um irmão, por menor que seja, Deus não está em você, você não está em Deus. Você está nas trevas. Será que você não pode entender isso, meu irmão? Quando é que você vai mudar o seu ponto de vista para seguir a Jesus? Não é mudar o ponto de vista, mudar é seguir a Jesus. O Senhor Jesus propôs um reino sem escravidão, mas de lado nenhum. Não é você deixar de ser escravo do Império Romano e ser escravo do judeu, não. Nós somos livres, somos libertos, somos filhos de Deus. Você percebe que no capítulo 15, o Senhor Jesus fala assim, de hora em diante não sois mais escravos. A igreja insiste em dizer que nós somos servos de Deus, somos servos de Jesus, servo e escravo, não. O Senhor Jesus diz que nós não somos servos dele, não somos escravos dele, não. Nós somos amigo. O Senhor Jesus não é Deus, ele é nosso amigo, ele é nosso irmão maior. Jesus fala o tempo todo. Elevando a Deus como uma outra pessoa, como um ser todo-poderoso. A igreja tenta, bate na tecla que Jesus é Deus. Jesus vai voltar e vai julgar a humanidade. O Senhor Jesus fala 3 vezes no Evangelho de João, eu não vim julgar e nem condenar, eu vim salvar. E a igreja tema que Jesus vai voltar, vai julgar os vivos e os mortos.
e vai arrebatar a igreja. Mas qual delas? Não está escrito. Reino dividido não subsistirá. Existe uma igreja, um reinado mais dividido do que a igreja, do que a política, meu irmão. Você tem olhos de ver e não vê, tem ouvido de ouvir e não ouve. Isaías profetizou isso. Você não lê, você não compreende. Este povo, eles falam o tempo todo do meu nome na sua boca, mas seu coração está longe de mim. Meu irmão, o ponto de vista de Jesus é você seguir o Evangelho. Não tem sofrimento, não tem sacrifício, é apenas amar. Tratar o outro como você quer para você mesmo. Como você vai fazer maldade com uma pessoa? Raciocina. Se fosse você no lugar dele, o que você faria? Você gostaria que alguém te humilhasse você? Você gostaria de alguém que se escravizasse você? É isso que nós devemos pensar. Pensar no outro como se estivesse pensando em nós. Por isso que quando alguém diz para mim assim, o senhor poderia me dizer para mim, o obsessor que me atormenta, qual é o meu pior inimigo? Eu falo assim, olha no espelho. Ah, mas se eu olhar no espelho eu vou ver, justamente você é o pior inimigo, porque o corpo é o pior inimigo do espírito. Porque o corpo ele sabe que ele vai morrer, que ele tem um prazo de validade. Mas o espírito é eterno. Minha irmã, meu irmão, lembra que nós já falamos que a igreja ele troca Cristo, Jesus por Barrabás. O Senhor Jesus não veio escravizar ninguém, ele veio libertar da escravidão, do império. Hoje, o mundo tem ditadores oprimindo, matando. Tem igreja que mata em nome de Deus. Tem igreja que humilha as mulheres, simplesmente por ser mulher, por causa daquela babaquice da história de Adão e Eva, que a igreja inventou. Porque a história de Adão e Eva é o ponto de vista da igreja. É a igreja que inventou isso. Porque com essa oportunidade, ela vende o perdão e a observação. Eu não consigo falar essa palavra. Observer ele, né? Porque mas você tem que pagar. Mas não é só ela não. Os protestantes da reforma saíram da igreja, mas a igreja não saiu deles. Eles criticam a igreja, mas seguem os dogmas, os 4 dogmas da igreja. Eles não cobram para batizar, não cobram para você entrar no céu. Mas tem uma coisa, se você tem um problema, uma dificuldade, eles falam, faz um propósito, coloca uma quantia na conta da igreja. Tem um apóstolo aí que fala, mas você tem que pegar o recibo e trazer para nós. Aí nós colocamos num saco, numa sacola, levamos lá no monte para apresentar a Deus, como que Deus estivesse só lá no monte. Deus não é onipresente, meu irmão. Tem na internet um senhor fala que quando depositou uma quantia na conta da igreja no banco, saiu falando em língua. Que bênção, que maravilha. Você depositou dinheiro na igreja para quê? Para pagar o salário do pastor? Se você tivesse depositado na TV Mansão do Caminho, que doa 3 mil quilos, 3 toneladas de alimento para os carentes. A Casa do Caminho de Edivaldo Pereira Franco, lá na Bahia, que cuida de mais de 3 mil crianças, mais de 100 moradores de rua, eles dão moradia, dão escola, dão hospital, maternidade, toda assistência médica, alimentação, 5.000 cesta básica por mês. Aqui em Guarulhos, em São Paulo, tem a Casa de André Luiz, cuida de 2.600 pessoas com deficiência intelectual, com síndrome de Down. De graça, meu irmão.
Não cobra, não. E para você ir lá, eles não perguntam qual é a sua religião, se você aceitou Jesus, se você é batizado, não, se você paga dízimo, não. Ele só tem uma pergunta. Essa doutrina que esse sacerdote fala que é semelhante à doutrina de Satanás, que não cobra dízimo, não cobra oração, não cobra para ajuda. A única pergunta que fazemos quando você chega numa instituição espírita é essa: o que nós possamos te ajudar? E o que nós tivermos, nós repartimos. Nós não damos um pouquinho, não, nós repartimos. Viu, querido irmão? Ninguém fica rico. Se você quiser ficar rico com religião, o espiritismo não procura que você vai cair do cavalo. Se nós seguimos a Jesus, examina qual é, se a minha, se a sua doutrina que segue o Evangelho de Jesus. É isso. É um ponto de vista seu. Você é inteligente, porque você é o princípio da inteligência suprema, que é Deus. Você um dia vai ser anjo. Você um dia vai ser o Messias. Demora milhões de anos, mas você chega lá. Ninguém vai ficar perdido. Esse é o nosso Evangelho. Se você gostou, dá um like, inscreva no nosso programa, faz um comentário, manda e-mail para nós, explica o que está precisando, se tem uma coisa para nós melhorar, porque a nossa intenção é melhorar. Você compreende? Porque eu sou deficiente visual. Eu faço tudo para fazer o melhor. Às vezes eu fico fora de foco e não estou sabendo. Então, se você disser, meu irmão, se você ficar mais para a esquerda, se ficar mais para a direita, então eu vou fazer isso. Porque eu não vejo, eu não enxergo. Mas a minha intenção é fazer o melhor para você. Eu sou Francisco Pedro. O nosso grupo é Grupo Ecumênico do Caminho do Amor à Semente de Luz. Estamos à inteira disposição. Se você quer participar do nosso grupo, se você quer aprender o nosso estudo básico, é só escrever para nós, nós damos esse curso pelo WhatsApp. É só você comunicar conosco. Porque certamente não tem como eu fazer um livro, fazer uma coisa e mandar para você. Oremos a Deus. Eterno Deus, bondoso Pai que está no céu. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, nós estamos terminando esse estudo no Evangelho no Lar. Nós começamos em Teu nome. Em Teu nome estamos terminando. Senhor Jesus, que esta semente de luz, em qualquer lugar desse planeta Terra, que ela encontrar um coração preparado, cultivado, que ela possa nascer, crescer, florir e dar muitos frutos. Que essa pessoa que entrou pela primeira vez, que ela tenha paciência, humildade e assistir o nosso vídeo até o final. E que se você possa renascer para a vida melhor e tornar uma pessoa de bem, mudar seu ponto de vista. O ponto de vista, que o outro, o próximo de você, o teu vizinho, é da mesma família. Nós somos uma só família universal. Deus é um só. Jesus é o irmão maior. E nós somos os irmãos menores. Nós somos espíritos que estamos na escala evolutiva. Todos nós chegaremos um dia lá, porque nós fomos criados para ser felizes. Essa é o ponto de vista do Pai de amor, que é o nosso Deus. Senhor Jesus, se alguém está com dor, está com tristeza, se alguém está pensando em tirar a sua vida, meu irmão, não adianta, você não morre. Você vai matar o corpo, mas você vai continuar mais vivo do que nunca agora com dois problemas. O problema que você levou do corpo e o problema de agora é de ter assassinado o seu próprio corpo, porque você agride a lei do universo.
você agride o seu corpo com o suicídio indireto. Você que é dependente de química, depende do alcoolismo, das drogas, do tabagismo, da comilança, né? Que tem um nome, mas eu esqueci, né? Aquele que come muito, a glutonia. Você está suicidando. É um suicídio indireto, mas é suicídio. Você está destruindo o seu corpo. Tudo tem que ter uma norma. Senhor Jesus, tem misericórdia dos nossos irmãos que estão nas Cracolândias do mundo. Aqueles que estão, Senhor, como robô por causa das drogas. Mas tem misericórdia muito mais, Senhor, dos governadores, das autoridades, dos políticos, dos famosos que lutam para legalizar esta maldição que chamamos de droga. Ela mata as nossas crianças, destrói os nossos jovens, está exterminando com a humanidade. Senhor, esses mesmas pessoas são aqueles que lutam também para legalizar um assassinato cruel e covarde, que destrói vida nos seres da mãe, no útero da mãe, sem a menor chance de se defender. Sabe como é que ele chama isso de aborto legal? Você já imaginou o que é ilegal na cabeça dessas pessoas que nos dirigem? Só Jesus tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia desse que nos persegue, nos calunia, tenta nos humilhar porque nós procuramos te servir, simplesmente. Aí não damos ouvido a ele, ele então se levanta contra nós. Perdoa ele, envolva-nos com sua luz e nos protege, mas protege eles também, porque eles não têm a mínima ideia do que estão fazendo. Porque se eles soubessem que a lei do universo é a lei da sementeira, meu irmão ditador, meu irmão vingadores, você vai colher o fruto dessa semente que você está plantando. É a lei da semeadura. A semeadura é livre e espontânea, mas a colheita é obrigatória. Você vai comer desse fruto amargo dessa semente que você está plantando. Tenha cuidado. Ainda é tempo de rejeitar, arrepender e voltar a ter o ponto de vista honesto, de amor e de verdade, sem diminuir os outros, sem escravizar os outros. Porque, Senhor Jesus, contigo nós venceremos. Mas sem o Evangelho de Jesus, nós não iremos a lugar nenhum. Porque só a doutrina do Evangelho pode libertar o mundo e trazer paz para a humanidade. Nós temos a certeza hoje que só o Evangelho pode libertar o mundo e trazer paz. A igreja, a religião, a política nunca conseguiu na história do mundo. E eles não conseguirão, porque eles não mudam. São egoístas, orgulhosos e preconceituosos. Preconceito separa em vez de unir. Só o Evangelho de Jesus é amor. Deus é amor, nada existe fora deste amor. Muito obrigado. Que assim seja. E assim, damos por terminado mais um estudo do Evangelho no Lar. Saudações em Cristo Jesus, paz, luz e liberdade.